O título é A Salvação é Proclamada. Glória a Deus. Nós vamos passar por alguns versículos, alguns títulos, glória a Deus, da palavra, para chegar a João. Mas vamos primeiro ao Velho Testamento. No livro de Isaías 61, versículo 1, diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo por gozo, por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas desde as destruídas, de geração em geração. Isaías 35, glória a Deus, aleluia. Versículo 1 diz assim: Isaías 35, versículo 1: O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regozijirá de alegria, e exultará a glória do Líbano. Cedeu, excelência de Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração e seus fracos: não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Pode se assentar, dando palmas para Jesus. Glória a Deus. Aqui nós temos, glória a Deus, pelo profeta Isaías. Ele estava profetizando a vinda do Salvador do mundo. Ele estava profetizando a vinda de Jesus, a vinda, glória a Deus, daquele que ia resgatar o povo da mão e da opressão deste mundo. Mas mais à frente nós vamos agora, para que nós venhamos concluir, aleluia, Deus, para que nós venhamos verdadeiramente entender. Vamos para o livro de Lucas agora. Lucas não, João. Lucas é depois. Livro de João. João 1, versículo 29. João 1, versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual disse: Após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas que me mandou a batizar com água. Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse que batiza com Espírito Santo. E eu vi
e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí vinha Jesus e João, quando viu Jesus Cristo, disse: eu batizo-vos com água, mas esse que eu venho testificar, batizar-vos com o Espírito Santo. Porque João, quando ele viu ali Jesus vindo, o Espírito já testificou a João que quem estava vindo ali era o Salvador do mundo. E João, Deus testificou verdadeiramente que ali quem estava vindo era o Messias, é aquele que ia livrar o povo de Israel do cativeiro. Não só o povo de Israel, mas todas as nações do mundo. Vamos agora, Deus, no livro de João. Vamos para o livro de Lucas agora, para completar. Para que eu venha começar a pregar, vamos primeiro ler a Bíblia. Livro de Lucas 7. João envia 2 discípulos seus a Jesus. João envia 2 discípulos seus a Jesus. É Lucas 7, versículo 18. E os seus discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 discípulos, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A pergunta. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondeu então Jesus e disse-lhe: ide, anunciai a João o que tendes visto, ouvindo o que o cego vem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saísses a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saísse a ver um homem trajado de vestidos delicados. Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais, mas que saísse a ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante de uma face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora eu vou começar a pregar a palavra agora, meus irmãos. Nós já lemos, glória a Deus. Agora eu vou começar a trazer a palavra de Deus conforme Deus me revelou. Glória a Deus. Vinha de João Batista que veio preparar o caminho para a chegada de Jesus. João que ele andava, meu Deus, ali no deserto, bebendo mel silvestre, comendo gafanhoto, vestido de pele de carneiro, muito humilde, caminhava no deserto pregando as boas novas, que ia vir um, que ia libertar o povo do cativeiro, ia restaurar, Deus, a liberdade daqueles que estavam oprimidos, não só pelos governantes dessa terra, mas oprimidos também pela religião, porque a religião também estava oprimindo aquele povo. Fariseus e saduceus hipócritas, que nem entravam nem deixavam o povo entrar, porque a
aquelas almas que estavam na opressão, tanto, glória a Deus, dos soldados romanos, que aquele povo que se encontrava ali, dominado por aqueles homens, aqueles soldados romanos que tomaram a nação de Israel, estavam todos ali, homens, glória a Deus, que estavam pela ditadura de Herodes, pela ditadura daquele soldado, e estavam esperando uma libertação para que eles vinham se libertar daquela opressão. Mas João, ele estava ali, pregando as boas novas, preparando o caminho para que Jesus viesse. Mas ao longe, ele avistou Jesus vindo, e ele disse: eis ali, aquele que verdadeiramente, porque eu batizo-vos com água, preparando o caminho para que o reino dos céus venha verdadeiramente ser restaurado na face da terra. Mas ali vinha Jesus, aleluia, Deus, e quando João ouviu, ele viu, o Espírito Santo mostrou que ele estava vindo, não era um simples homem mortal como todos aqueles que ali estavam, mas era um Filho de Deus, era a promessa que estava vindo para que viesse verdadeiramente restaurar aquele povo. Quando João o batizou, ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba, para que viesse trazer a confirmação a ele, que ali estava ali o Salvador do mundo, para restaurar os convidos de coração, aqueles oprimidos. Mas no dia de hoje, meus irmãos, estão, glória a Deus, muitos, glória a Deus, achando como João, que Jesus ele veio para resgatar o povo da opressão dessa terra, da opressão de Faraó, como aquele Moisés o resgatou, da opressão, glória a Deus, como Elias resgatou, da opressão de Jezebel. Mas não, Jesus ele veio para restaurar, não a minha, glória a Deus, e a sua vida da opressão, glória a Deus, desse mundo, para que viesse ter paz na terra. Mas ele veio nos libertar, para que nós venhamos verdadeiramente tirar da opressão desse mundo, para nos levar para o reino dos céus. Porque o reino de Jesus, João estava achando que Jesus ele vinha para restaurar a terra, mas não. Jesus veio para restaurar a minha e a sua alma, para poder levar para o reino dos céus. Muitos, glória a Deus, no dia de hoje, têm pregado o evangelho, irmãos, que venha verdadeiramente, glória a Deus, trazer glória a Deus, tipo um mundo psicológico para as pessoas, dizendo que você vai prosperar, dizendo que você verdadeiramente vai ter, glória a Deus, uma vida farta nessa terra. Mas o que Jesus veio trazer foi um evangelho para a salvação da minha e da sua alma, uma libertação daquele homem que andava caminhando aos passos d'água para a condenação, para a segunda morte, um homem que andava à beira da cova para que ele viesse cair e passar toda a eternidade queimando no lago de fogo, um homem que se encontrava pelas enfermidades lançadas por essas hostes espirituais da maldade, que tem lançado muitas doenças na face da terra. Mas Jesus ele veio para que viesse libertar a mim e a você do cativeiro do pecado, da escravidão, das enfermidades, glória a Deus, lançada por essas hostes espirituais que tem lançado milhares e milhares de enfermidades por muitas almas, que tem, glória a Deus, destruído muitos lares, destruído muitas vidas. Mas o que Jesus ele veio foi libertar a minha e a sua alma da opressão de Satanás. Mas João, glória a Deus, como nós vimos aqui, João ele se encontrava preso, porque João, ele é Deus, quando ele veio, Deus, a mostrar o pecado de Herodes, quando ele veio falar para que Herodes estava no ato de adultério, porque estava casando com uma mulher que antes já tinha sido casada, Herodes jogou João no calabouço. João disse, João antes que disse, esse é o Salvador do mundo, João que antes disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, João que verdadeiramente antes disse que eu batizo-vos com água, mas esse verdadeiramente batirá vocês com fogo. Ele estava com uma dúvida no coração, porque muitos estão com essas dúvidas também no dia de hoje, porque estão pregando o evangelho de prosperidade nas congregações, estão pregando o evangelho de uma vida fácil, uma vida de regalias na terra. João achava que Jesus ia vir para que viesse tirar aquele povo da escravidão de Herodes. João não estava mais aceitando, porque eu estou preso, se esse veio trazer a liberdade daquele que se encontrava preso, e eu estou aqui nessa cela esperando a minha morte. João ele estava ali começando a gerar dúvida no
seu coração. Muitos no dia de hoje estão se desviando das congregações, mas é nisso que aconteça, porque nós somos carne. Pode acontecer isso comigo, com você. Muitos estão desviando da igreja porque estão esperando o reino dos céus e ainda não chegou. Muitos estão desviando das congregações porque foi prometido que eles iam ter uma vida apóstata, que eles iam ter paz, e a paz não chegou para eles nesta terra. Mas Jesus, o mesmo veio a dizer a João. João mandou 2 discípulos ter com Jesus, e Jesus disse aos discípulos: venham. Os cegos veem, os aleijados andam, aqueles que estavam enfermos estão curados, aquele que morreu foi ressuscitado. Vale a João tudo que vocês estão vendo aqui, e aí daquele que escandalizar. Da mesma modo é esse, meu Deus. Ai daquele que olhar para trás. Quando Jesus disse: ai daquele que escandalizar, ai daquele que perder a sua salvação, ai daquele que não crê no Filho de Deus, ai daquele que não crê em mim, porque aquele que crê em mim não está mais na morte, mas anda na vida. Mas aquele que não crê em mim já está condenado, porque a condenação do mundo é essa, meu irmão, é passar pela segunda morte. Mas aquele que está em Cristo, ele não está mais na morte, mas ele passou da morte para a vida. Mas o evangelho que prega nos dias de hoje não é mais esse evangelho. Não é o evangelho que você vai estar na congregação, mas eles pregam que você vai estar, se você é cristão, você não vai mais sofrer, você não vai ter mais enfermidade. Os evangelhos que eles pregam no dia de hoje, que você não vai ter mais desemprego, que você não passará pela prisão, que você não passará por aflição. Mas Jesus, ele veio nos mostrar que o evangelho é um evangelho de perseguição, onde verdadeiramente nós passaremos por perseguição, nos matarão, e feliz seria se nós morrêssemos hoje, porque nós iremos para a glória. Porque o evangelho é um evangelho que nós temos que caminhar mediante os espinhos, mediante os pedregais. Mas o evangelho que prega no dia de hoje é o evangelho de fábulas, o evangelho mentiroso, que quer mostrar uma prosperidade onde muitos se matam de trabalhar esperando a riqueza na terra. Mas a riqueza que Deus veio trazer para mim e para você é onde nos altos céus nós caminhamos em cima de rua de ouro, onde nós andamos, a Deus, mediante palácios que foram não construídos por mãos de homem, mas sim pelo próprio Deus, onde nem o meu nem o seu coração pode almejar. Então coisas belas tem para mim e para você. Mas João, ele estava ali preso, e ele estava começando a duvidar que aquele que ele tinha anunciado, que era Jesus, o Salvador do mundo, não, ele estava naquela situação, preso ali, passando por tortura, passando por aflição, e ele começou a duvidar daquilo que ele tinha pregado. Ele começou a querer vomitar. Mas Jesus mostrou para ele e mostrou para os discípulos de João que a salvação que Jesus veio trazer para mim e para você, irmãos, não é a salvação material, mas é a salvação, a restauração da minha e da sua alma. Porque eu e você nos encontramos enfermos, e essa enfermidade que gerava a morte para mim e para você. Porque eu posso passar 40, 50 anos na terra, mediante a eternidade, não é nada, meus irmãos. É uma corda que você pode pegar, um pequeno pedaço, e o resto da corda é a eternidade. Isso é que Jesus veio trazer, para que eu e você venha compreender que na terra tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque Ele ajudará a mim e ajudará a você. Basta que eu e você venha crer que esse mundo é um mundo de aflições, mas tenha bom ânimo, porque Jesus está comigo e com você. Como ele veio, João Batista, após mais alguns dias, ele foi decapitado, meus irmãos. Herodias, ao dançar para ele, pediu a cabeça de João Batista. João Batista, eu creio que quando os seus discípulos voltaram a ele, quando disseram para ele que tudo que viram, o cego ver, o aleijado andar, aquele que estava morto ressuscitar, todas aquelas maravilhas que Jesus estava
estava fazendo, eu creio que ele creu. E eu creio que ele morreu, mas morreu feliz e foi para a glória. Porque aquela dúvida que estava gerando no coração dele foi tirada quando ele viu todos aqueles sinais, todas aquelas maravilhas que Jesus estava fazendo. E ele verdadeiramente veio compreender que aquela promessa de resgate do povo de Israel não era uma promessa de resgate dessa terra. Mataram Jesus porque acharam que Jesus ia sentar no trono dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus. Herodes tinha medo também de perder o seu trono, achando que o rei era o reino desse mundo. Mas o reino que Jesus veio apregoar para mim e para você, e que João Batista veio entender, não é o reino dessa terra, mas é o reino celestial, é o reino eterno, é o reino que não durará por um dia nem por dois, mas durará por toda a eternidade. Glórias a Deus. Isso que Jesus quer que eu e você venha entender, que você vai sofrer nessa terra sim, que você vai passar por perseguição sim, que pode ser que você pegue uma enfermidade e não tenha cura, pode ser que sim, porque até Timóteo tinha enfermidade, e era um das pessoas que andavam com Paulo. E todos, verdadeiramente a enfermidade é da nossa carne, mas o importante é que a minha e a sua alma venha ser curada e possa verdadeiramente ser salvo, não por um dia nem por dois, mas por toda a eternidade. Porque eu posso trazer a cura para a sua carne, mas um dia você terá que morrer. Lázaro ressuscitou durante os mortos, mas depois Lázaro voltou a morrer. Mas a vida que Jesus veio trazer para mim não é uma vida de 2 nem 3 dias, nem de 1000 anos, mas toda a eternidade. Vamos entender mais disso agora, abrindo o livro de Coríntios, para que nós vamos entender a Escritura por completo, a promessa do Messias e agora a restauração para mim e para você. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, versículo 51. Vamos começar no versículo 50. 1 Coríntios 15, versículo 50, para que nós vamos entender o que Jesus veio trazer por mim e por você. O que Jesus veio trazer para mim e para a sua alma. 1 Coríntios 15, versículo 50 diz assim: e agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir, num fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos estarão incorruptíveis, e não seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista na incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista na imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundeis na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Aqui, Jesus, ele desceu ao inferno e a morte foi aniquilada por ele. O poder da morte que estava, glória a Deus, sobre todas as ações da terra foi, glória a Deus, extinguido. Mas para todos, não. O poder da morte não opera na terra. Opera naqueles que não estão em Cristo. Porque pela graça, a graça é um bem imerecido que nem eu e você merecia. Porque todos éramos pecadores e destituídos dos céus nós éramos. Mas pela graça, por esse bem merecido, Jesus veio trazer para mim e para você. Mas para que nós podemos verdadeiramente estarmos em Cristo, nós temos que verdadeiramente morrer para o mundo para nascer para Cristo. Verdadeiramente, nós temos que deixar as práticas de pecado, porque aquele que anda no pecado, a morte tem poder sobre ele. Mas aquele que renunciou ao pecado, renunciou à sua vida pecadora, para seguir a Jesus, ele verdadeiramente largou, glória a Deus, aquela natureza mortal para se apegar à graça em Cristo Jesus. Paulo ali, Deus entendeu, e nós também devemos entender que a salvação de Jesus que veio proposta foi quando foi aniquilada a morte que estava sobre mim e sobre você. A prisão que Jesus veio tirar não foi a prisão material, a prisão onde os presos estão nos cárceres no dia de hoje, mas a prisão que nos aprisionava espiritualmente. Ali, João Batista, quando ele estava preso, ele veio entender que a libertação para ele veio, não, aleluia Deus, quando ele estava preso ali, mas a libertação veio quando ele foi, aleluia Deus, ali, decapitado a sua cabeça. Ele foi libertado da prisão dessa terra, da prisão mortal, e ele passou para a imortalidade com o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Essa prisão, irmãos, que nós verdadeiramente Jesus quer libertar cada um de nós, a prisão da escravidão dessa terra. Um dia todos nós seremos livres em Cristo Jesus. Um dia chegará, Deus, onde o meu e o sopro de vida será retornado a Deus, e cada um terá que prestar conta de suas obras, onde todo o joelho se dobrará perante o tribunal de Cristo, e todos confessarão a Deus, porque Deus, Ele é Deus. Muitos que não querem confessar, mas naquele grande dia todo o joelho se dobrará, confessarão que só Ele é o Senhor. Muitos se recusam, sim. Muitos, ó Deus, vão para a igreja buscando, ó Deus, a libertação da prisão, do cativeiro dessa terra, mas da forma errada, sim. Mas que nós devemos crer que a libertação do cativeiro dessa terra, a libertação do cativeiro da minha e da sua alma, que nós verdadeiramente compreender, para que não seja como João, que ele veio pelo pequeno e curto tempo, veio duvidar daquilo que ele cria. Que nós não devemos duvidar. Seremos afligidos? Sim. Passaremos por muitas tribulações nessa terra? Sim. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que se encontra no mundo. Creia verdadeiramente e verás a glória de Deus. Que Deus venha abençoar meus irmãos a cada um. Que nós devemos compreender que meu Jesus, o seu Jesus, veio para salvar a minha e a sua alma. Veio para nos libertar do cativeiro, do pecado e da morte, que antes dominava a minha e a sua vida. Mas hoje, verdadeiramente, que eu e você venha verdadeiramente ser nova criatura de Jesus. Que o velho homem venha ter tido morrido e nós verdadeiramente possamos estar com nossas vidas restauradas. Somos pecadores? Sim. Mas somos verdadeiramente pecadores que nós, cada dia, nós estamos nos arrependendo do nosso pecado. Não estamos sendo como fariseus. Fariseus que olham a trave que se encontra no olho do irmão, mas não conseguem retirar nenhum cisco que está no seu próprio olho. Porque eles viram a trave que está no olho do irmão? Porque eles enxergam o pecado. E que cada um de nós devemos examinarmos a nós mesmos, porque enxergamos o pecado do nosso irmão, mas também nós temos que olhar para o nosso pecado. E Jesus, ele estava ali quando foi, Deus, os discípulos de João, dizendo que aquele verdadeiramente
que nós temos que verdadeiramente crer, para que não venha a ser escandalizado a nossa obra. Jesus, ele não julgou João, mas após essa palavra que ele disse, que ele mostrou aos discípulos, e disse: ai daquele que escandalizar, ele disse, olha Deus, a bem-aventurança de Jesus, de João, ele disse que grande trabalho João tinha feito, porque todos nós temos defeito, meus irmãos, mas Jesus, ele não tem olhado para o meu nem para o seu defeito, porque todos temos defeito, mas também temos virtudes, todos nós temos falhas, mas temos muitas coisas que temos fazido em prol do Evangelho, que nós devemos caminhar, devemos nos examinar, devemos olhar nossas falhas e corrigir, mas devemos continuar na firmeza da verdade, como João, que tinha grandes obras, que Jesus disse que de filho de homem e de mulher dessa terra não nasceria um grande igual João. João que estava ali preso, duvidando de Jesus, mas mesmo assim Jesus não veio a julgar João, mas veio mostrar para que João viesse ver que verdadeiramente tudo aquilo que ele tinha feito ao batizar Jesus, a obra que ele veio preparar para Jesus, nada foi em vão, mas verdadeiramente aquele Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus e veio nos resgatar da escravidão do pecado, veio nos libertar da escravidão da nossa alma, que você verdadeiramente venha compreender que os dias trabalhosos na face da terra estão se vindo, que os finais estão próximos, que você verdadeiramente possa estar triste muitos anos no Evangelho, muitas vezes olhando para trás, mas continue, que a sua recompensa virá no final da caminhada. Não pare, continue caminhando rumos aos céus. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.